E aí, turma, tudo bem? Aqui é o professor Walter, professor de Física, e a gente vai dar seguimento aos nossos estudos. Pois bem, como a gente fechou o capítulo 1, né, antes desse recesso, dessa paralisação, hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, onde o tema da nossa aula é uma continuação das aulas anteriores, certo? Então, dando essa continuidade, a gente vai ver o nosso objeto de estudo agora vai ser a força gravitacional. Só que antes da gente entender o que é essa força gravitacional, nós temos que amadurecer alguns conceitos, alguns novos conceitos. Por exemplo, a gente vai ver o que é a gravidade, qual a diferença, né, entre a gravidade da Terra e a gravidade da Lua, a diferença entre peso e massa. A gente acaba confundindo no nosso cotidiano, né? De vez em quando esses termos a gente usa de forma bem equivocada. Mas antes, né, de falar do que é a força gravitacional, nessa figura aí mostra, né, uma força de atração entre a Terra e a Lua, uma força de interação à distância para corpos que têm massa. A gente deve diferenciar a massa do peso, que são conceitos que muitas vezes a gente se confunde. Então vamos lá, por definição, a massa ela é a quantidade de matéria presente em um corpo. Ela é a quantidade total de matéria que se encontra em um corpo. O peso não. O peso ele é uma força exercida sobre um corpo por essa atração gravitacional. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa pesa 60 kg, a gente está usando o conceito de forma errada. 60 kg é medida da massa da pessoa. Massa é dada em quilogramas. O peso não, o peso é uma força. E o peso, como sendo uma força, ele depende do valor da aceleração, que a gente vai chamar a partir de agora de gravidade. Então o peso ele depende do local onde se mede, certo? Então a gente pode, concluir o quê? Que a massa ela não se altera independentemente do lugar onde você esteja fazendo essa medição. Qualquer lugar no espaço você vai ter a mesma massa, porque sua quantidade de matéria é a mesma. Se você tem 60 kg de massa na Terra, você terá 60 kg de massa na Lua, em Marte, em qualquer outro lugar do espaço. O peso não. O peso ele se altera quando eu mudo de lugar. Cada lugar tem sua aceleração da gravidade própria, que é constante. E assim ele vai mudar. Então, olha só, de acordo com a segunda lei de Newton, onde a força é igual a massa vezes a aceleração, essa segunda lei a gente já viu nas aulas anteriores. Por analogia, a gente diz que a força-peso ela vai ser o produto entre a massa dada em quilogramas vezes a aceleração da gravidade. A gravidade para a gente ela é uma aceleração. E a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Então a massa é dada em quilogramas, a gravidade, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Eu estou chamando agora a força de força-peso, por isso que eu estou usando a letra P, e o A, de acordo com a segunda lei de Newton, eu estou usando a aceleração da gravidade. Vale lembrar então que o peso ele é uma força e sua unidade de medida é sempre em newtons. Ok? Então olha só, nessa figura aí, o que acontece? A gente pode ver que a massa da pessoa ela é a mesma, tanto na Terra quanto na Lua. O que muda nos dois lugares é a aceleração da gravidade, que é essa letra G. Então na Terra a pessoa tem 100 kg, se você levar essa pessoa para a Lua, ela vai ter uma massa de 100 kg, certo? Qual a diferença? Essa variável aqui, olha, a aceleração da gravidade.
na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente a gente até arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, enquanto que na Lua vale 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então, dessa forma, o peso da pessoa, a massa não muda, mas o peso dela muda, tanto na Terra quanto na Lua. Certo? O produto dessa multiplicação, né, para o caso da Terra é a massa dele, que é 100 kg, vezes a gravidade da Terra, que dá 9,8. Quando a gente faz essa conta aí, a gente encontra um peso, uma força-peso de 980 newtons. Enquanto que na Lua, com a gravidade é menor, quando eu faço essa multiplicação, eu encontro um valor de 170 newtons. Então a gente pode deduzir o quê? Que a massa da pessoa é a mesma na Terra e na Lua, 100 kg. Agora, essa pessoa, o peso dela da Terra é maior do que o peso na Lua devido à gravidade da Lua. Ok? Então vamos lá, nessa imagem aí, o que a gente está vendo agora? A gente pode ver dois astronautas, onde a gente está mostrando que eles estão numa região de baixa gravidade, ou seja, ele fica menos pesado, tanto que um está segurando o outro pela ponta do dedo, certo? Então, dependendo do valor da aceleração da gravidade, o peso da pessoa pode ficar pequeno. Então, repetindo, em relação entre a Terra e a Lua, o homem pesa mais na Terra do que na Lua, enquanto que a massa, né, ela é a mesma em qualquer lugar para onde ele seja levado. Existem, né, alguns instrumentos que são utilizados por nós para poder determinar a massa e o peso de alguns objetos, certo? Então a gente está vendo o que é que agora? Os diferentes, a gente chama esses instrumentos de balança e existem vários tipos de balança. Tem uma, olha, que a gente precisa de um conhecido padrão de massa para poder equilibrar do outro lado e para determinar o valor da massa, certo? A balança comum de precisão, né? Balança aqui, olha, comum de precisão. Essa de precisão ela geralmente é utilizada em laboratório, certo? E também tem o dinamômetro, que além da massa, ele também é utilizado para medir o valor dessa força-peso, ok? E para concluir essa aula aqui, eu coloquei um exemplo de aplicação da expressão. Vamos lá, olha. Qual o peso de um automóvel com massa de 800 kg? Considere a gravidade terrestre igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que a gente faz? Em aula, presencial, a gente não deixa de fazer isso, né? De extrair os dados da questão. Peso é a variável que eu quero encontrar. A massa, 800 kg, já está na unidade certa. E a gravidade, a gente arredondou aqui, o autor da questão arredondou para 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vou usar aquela expressão da força-peso, onde peso é a massa vezes a gravidade. A massa da pessoa, 800 kg, multiplicado pela gravidade, que é 10, a gente encontra que esse automóvel exerce uma força-peso de 8.000 newtons, certo? Eu vou preparar aqui agora algumas novas listas de exercícios e orientar também alguns do livro para a gente continuar trabalhando dessa forma. Pessoal, um abraço. Fiquem na paz aí. Tchauzinho.